Deus? Quantos aqui sentem que foram chamados por Deus para servir a Ele? Quantos aqui creem que estão no caminho do chamado para servir ao Senhor? Eu quero ler algo com vocês interessante, que está em Romanos capítulo 4. Nós vamos falar de um homem aqui cheio de fé. Você é uma pessoa cheia de fé? Acharam aí Romanos capítulo 4? Eu vou ler. E aí eu vou parando no meio do caminho, eu vou explicando, depois continuo, eu explico. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós vamos começar do verso 16. Diz assim, do capítulo 4, do verso 16. Diz assim, portanto. Bem, se tem essa palavrinha portanto, no português, essa conjunção, ela está indicando assim que, portanto, quer dizer isso. Então, se ele quer dizer isso, é porque já falou algumas coisas antes. Então, durante o texto, se você for ler para trás, aqui Paulo ele começa a falar algumas coisas sobre a fé, sobre obras e fé. E sobre o que Jesus pensa sobre isso, qual é o ministério de Cristo sobre isso. Então você pode ler na tua casa, e eu vou ler do portanto em diante, amém? Que é a segundo discurso de Paulo, do que ele está falando sobre a fé. E aí ele vai usar alguns exemplos aqui sobre fé, e é nisso que nós vamos focar, amém? No verso 16 então diz assim, portanto a promessa vem pela... Só algumas pessoas eu acho que entenderam aí. Portanto, resumindo tudo, a promessa vem pela fé. Né? Fala assim para o seu irmão, pela fé. A promessa vem pela fé. A promessa não vem porque você está bonitinho, porque você se ajeitou direitinho. A promessa não vem porque você está fazendo tudo certinho, porque você é todo legalzinho ou porque você não erra. A promessa de Deus não vem por essas coisas. Amém? A promessa de Deus vem pela fé. Pronto. Você não precisa de mais nada. Ai, pastor, mas você não sabe como eu tenho vivido. Não sei. Se você quiser me contar, eu escuto, mas não é importante isso. O importante é, você tem fé, então começa aí a sua promessa. A sua promessa parte daí, amém? Portanto, a promessa vem pela fé. Deixa eu continuar, senão eu não saio disso aqui. Para que seja de acordo com e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, eita Deus, e chama à existência coisas que não existem como existissem. Aqui nós começamos a entender que Paulo está dizendo sim, que Jesus, a promessa vem para os judeus, mas ele não está se referindo aos judeus aqui, ele está se referindo ao povo romano. O povo romano era um povo gentil como nós, amém? E ele está dizendo assim, que sim, o pai Abraão, ele é pai das nações, e é assim que Deus o vê, mas ele está dizendo aqui que o Deus de Abraão, o Deus que se revelou como o Deus dos homens, dos gentios, ele está dizendo que esse Deus é um Deus que dá vida aos mortos.
E é interessante que nesse trecho nós entendemos que Deus ele está falando à geração dos gentios, que é uma geração que estava morta, uma geração onde não havia salvação, não havia esperança. E Deus está dizendo assim que esse Deus de Abraão é o Deus que dá vida aos mortos. Amém? Queridos, nós temos falado de promessa, nós temos falado aqui de fé, e eles têm falado assim que esse Deus que nós servimos é um Deus que ressuscita até mesmo a tua fé se necessário. Esse Deus é um Deus que ressuscita aquela promessa que você não acreditava mais. Esse Deus é um Deus que ressuscita o sonho que talvez nós não sonhávamos mais. Esse Deus é um Deus que ressuscita aquele parente seu que parece que está morto. Aquele filho que parece que está morto, aquele marido que parece que está morto. Deus é um Deus que dá vida aos mortos. E aí eu te pergunto, há promessa? Então há vida. Porque esse Deus ele faz isso. E aí ele continua dizendo e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E eu te pergunto, você foi chamado por Deus? Você foi chamado para dar fruto. Os seus frutos precisam existir. Deus é o responsável que pode trazer essas coisas à existência. Você só precisa ter fé. Amém? Você precisa apenas ter fé. Olha só como estava a situação de Abraão. Eu não sei como você tem vivido, como tem estado a sua situação, mas olha a situação de Abraão. Amém? Olha só no verso 18, no versículo 18 diz assim, ó: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Eu vou ler até aí por enquanto. Olha só que interessante, a palavra fala assim que Abraão, contra toda a esperança. Abraão, não sei se você sabe, mas ele era um homem cheio de posses, Deus o tinha abençoado muito, um homem muito rico, mas Abraão tinha dentro de si, às vezes até um questionamento, que ele falava com Deus, mas Deus, inclusive está no livro da palavra, que diz assim que ele falava com Deus assim: Deus, o que adianta ser um homem tão rico, sendo que um servo nasce da minha casa, será herdeiro de tudo que conquistei? Abraão ele tinha sim esses questionamentos. Abraão sim pensava, a promessa de Deus, Deus me prometeu, se eu sair de Ur e seguir a terra onde Deus me mostrar, eu darei fruto, eu serei pai de multidões, a promessa iria se cumprir. Meus queridos, eu te pergunto, aonde estão os frutos? Aí nesse momento você está, mas pastor, realmente eu não sei onde estão os frutos, tenho plantado e não tenho visto resultados, tenho falado e não tenho visto resultados, tenho acontecido e não tenho visto os resultados. Abraão, ele chegou numa fase onde ele já estava com quase 100 anos, já não estava com o seu vigor para ter filho, já não era normal mais homens dessa idade ter filhos. E como se isso não bastasse, a sua esposa já estava velha também, ela estava ali por volta dos 90 e poucos anos, quase 99 anos. Estava velha, já também tinha passado da idade, já não estava mais apta a ter filho. Dois casais velhinhos, vamos pensar assim, com uma promessa dentro deles que eles seriam pai de nações. E como se não bastasse, por isso que o texto fala assim, contra toda a esperança. A mulher dele, ele já tinha tentado muitos anos ter filho e a mulher dele era estéril. E como se não bastasse, não havia medicina avançada naquela época, medicina moderna. Não tinha como fazer inseminação, não tinha
tinha recursos. Então, por isso que a palavra fala, contra toda a esperança não havia motivo de ter um pouquinho de esperança. Às vezes nós nos questionamos que não temos as coisas acontecendo, não vemos as coisas acontecendo, mas ainda há um pouquinho ainda de esperança, porque pode acontecer tal coisa. É mais ou menos quando você vai procurar trabalho, já faz um tempo que está precisando de trabalhar, e aí todos os lugares você fez entrevista, mas ainda tem uma assim que ficou de dar um retorno, já faz meses, mas ficou de dar retorno, ainda você tem uma esperancinha, porque uma ficou de dar retorno. Abraão tinha essa esperancinha. Abraão não tinha mais nada. Não tinha tempo, não tinha medicina, não tinha nada a favor dele. Por isso que ele creu contra toda a esperança. Não havia esperança. Mas aí nesse versículo, em esperança creu. Em esperança a quê? Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Queridos, não havia esperança, não havia motivos para ter esperança. A única coisa que Abraão tinha era isso aqui que nós vamos ler, amém? No verso 19 diz assim: sem enfraquecer. É isso escrito assim na sua palavra? Tem alguma versão diferente? Sem se enfraquecer reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. A única coisa que Abraão tinha era uma promessa de Deus feita há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. A única coisa que Abraão tinha era uma palavra que Deus tinha falado para ele mesmo. Olha só que interessante. Abraão andou, Abraão serviu a Deus, Abraão fez o que tinha que fazer, Abraão também vacilou algumas vezes. Abraão chegou até a mentir algumas vezes, ou contar meias verdades, vamos dizer assim. Abraão chegou até o momento de ter dúvida se ia morrer ou não ia morrer, se ia permanecer vivo ou não em sua caminhada. Mas Abraão é conhecido como o pai da... O que isso quer dizer? Que isso não importa como nós temos passado, o importante é nós permanecermos naquilo que Deus disse para nós permanecer. Eu não sei se você já enterrou o seu sonho, eu não sei se você já enterrou a tua promessa, mas eu quero dizer para você que hoje é dia de você desenterrar ela e deixar Deus dar vida a ela. Tu com o seu irmão, você fala assim: hoje é o dia. Hoje é o dia, fala com autoridade, de você desenterrar a promessa enterrada, o sonho enterrado, e profetizar que haverá vida. Deus trará vida à tua promessa. Qual é a tua promessa que Deus tem para você? Você só precisa de fé. Você pode deixar morrer tudo, você pode deixar acontecer de tudo, você pode deixar revirar tudo, pode deixar embora. Às vezes a nossa promessa vai até embora. Pode deixar o que for acontecer, só não deixa a fé morrer. Eu tenho falado muito sobre isso. Domingo passado eu falei um pouco sobre isso. A única forma de Satanás vencer você é quando ele põe incredulidade. Não é nem quando nós pecamos, porque nós temos alguém que nos justifica. Não é quando fraquejamos e levantamos as nossas mãos para o ar e o Senhor nos socorre. A única forma de Satanás vencer
é quando nós deixamos a incredulidade entrar em nosso coração. Você lembra da parábola de Jesus e vai ser assim no grande dia? Quantos estão esperando a vinda do Senhor Jesus? Quem não está esperando a vinda do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Vocês estão espertinhos? Jesus, ele conta uma parábola que ele diz assim que esse senhor tinha alguns servos e os servos deu 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 1 talento para outro. Lembra disso? Depois de um tempo esse senhor volta. O que você tem aí? Ah, Senhor, você me deu 5, eu transformei em 10. Você foi fiel, entra, paraíso. E você, você me deu 3, eu multipliquei para... Me deu 5, eu multipliquei para 10, o outro para 20. Vai multiplicando. Bom, vai me ajudando na matemática aí. E foi fiel. E chegou para esse que tinha dado 1. E a parábola Jesus deixa muito claro nesse 1. Ele dizendo assim, o servo falando, sei que você é um senhor que colhe onde não foi plantado. Ele está dizendo assim, você faz as coisas acontecer da onde não existe. Mas eu enterrei o talento, eu enterrei o que você me deu. Está aqui de volta da mesma forma. E na parábola Jesus ainda usa a expressão, fala assim, você sabendo que eu faço tudo isso, você sabendo que eu colho onde eu não plantei, e ainda foi infiel, ainda não acreditou. Ali nós não estamos falando de multiplicação só, de talento, de receber, porque quando nós multiplicamos, recebemos o galardão, mas Jesus está falando com isso daí, em questão de crer, de ter fé, de incredulidade. O papo não é a multiplicação, o papo é a incredulidade do servo. Aí ele falou que qual que foi o veredito para esse servo? Servo que não multiplicou, servo que, tá bom, né, guardou aí um pouquinho, foi servo infiel, porque sabendo, não creu. Então a questão de salvação que nós estamos vendo, a questão de ser fiel a Deus, não é só em resultado, não é em resultados, mas é em se manter crendo naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos multiplicar isso. Se Jesus voltasse hoje, o que você tem em suas mãos para Ele? Tem guardado? Tem enterrado? Eu enterrei, Senhor, porque sabe, né? Eu sou tão falho, como que eu vou fazer a obra tão falho? É isso que nós vamos falar para Ele? Nós vamos assim, Senhor, sabe como que é? Uma correria, meu Deus. Senhor, pleno século XXI você vai voltar. Você tinha que ter voltado no século passado, que era mais tranquilo as coisas. Nós vamos falar isso para Ele? O que nós vamos falar? Vamos ficar de frente para o nosso Senhor Jesus. Porque algo Ele colocou em tuas mãos. Verso 19 diz assim, sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo. Para ficar bem registrado na vida do teu irmão, fala assim para ele, a única coisa que vai acabar, que pode acabar com a sua vida, é a incredulidade. Eu não vou, tem umas frases de Paulo que ele fala assim, não é só porque eu sou justificado pela fé que eu vou ficar pecando e pedir perdão a Deus. Paulo entendia muito bem essas coisas, ele entendia que o problema do pecado já foi resolvido. Mas a questão da incredulidade é o que levava as pessoas para o inferno. Deixar de acreditar como deveria acreditar. E na verdade, passa a acreditar uma mentira que Satanás compra. Nós temos que permanecer crendo na
na verdade, que Deus fala para nós, não que Satanás te acusa, te fala, mente. O que Satanás fala sempre foi mentira, ele é o pai da mentira e não tem nada a ver com nossas vidas. Assim que nós temos que crer, amém? E eu ia ler o restante, mas eu vou ler só mais o verso 20. Acompanha comigo aí o verso 20. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Eu vou parar por aqui mesmo. Mas eu quero falar desse finalzinho. Mas foi fortalecido em sua fé. Mas foi fortalecido em sua fé. Em que você tem se fortalecido? Você tem se fortalecido em finanças? Você tem se fortalecido em network, em contato com as pessoas? Feito bons contatos? Você tem se fortalecido em sua estrutura de conforto? Aonde nós temos fortalecido? Deus tem se fortalecido na academia? Tem gastado bastante tempo na academia? Não que é errado, é importante. Mas a pergunta que eu estou dizendo é: em que você tem se fortalecido? O que você tem fortalecido dentro de você? O que você tem trabalhado em você? Abraão está dizendo aqui que Paulo está dizendo de Abraão que ele foi fortalecido em sua fé. Ele procurou trabalhar a sua fé. Como que nós trabalhamos a nossa fé? Alguém pode me falar aí? Como trabalhamos a nossa fé? O que nos faz fortalecer a nossa fé? Eu ouvi lá no fundo o que é? Ouvir a palavra do maligno. É isso aí? Ouvir a palavra da irmã do seu lado. É isso aí? É ouvir a palavra do teu marido, da tua esposa. É isso que tem que falar? Não, fortalecer é ouvir a palavra do meu patrão. O que o meu patrão diz sobre mim, né? Que assim eu vou crescer, eu não vou crescer. É isso que diz a palavra? Ouvir a palavra de Deus. A constância com a palavra de Deus. O quanto você tem ouvido a palavra de Deus? Ah, pastor, eu coloco aí uns vídeos para ouvir e tal, vou ouvindo para o trabalho. Bem, você pode ouvir, mas isso está entrando. Isso tem fortalecido a tua fé. Como você tem fortalecido a tua fé? Ouvir, lendo a palavra, meditando na palavra. Fortaleça a fé de vocês. Em pleno século XXI, nessa correria do dia a dia, no corre-corre, fortaleça a fé de vocês, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não conseguimos chegar até Deus. Sem fé não podemos alcançar a Deus. Fortaleça a tua fé. Seja onde você estiver, fortaleça a tua fé. Fala para o teu irmão assim: fortaleça a tua fé. Queridos, eu sei que você acorda às vezes numa segunda-feira da bad, está ali, parece que nada dá certo, já acorda, o pessoal fala que já acorda com o pé esquerdo. Tem gente que antes de descer da cama fica pensando qual que é o direito, é esse, aí desce. Eu sei que tem dias, queridos, que são terríveis. Jesus falou sobre isso. Jesus foi até meio modesto, falou que haveria dias maus. Você fala: pastor, mas Jesus estava sendo muito simples. Dias maus é pouco porque eu passo algumas vezes. Fortaleça a tua fé. Busque fortalecer a tua fé. Escute a palavra. Porque cada vez que você debate com essa incredulidade que vem sobre a tua vida, com essa decepção, com esse desânimo, você debate com a palavra de Deus, você se fortalece, a promessa de Deus começa a mexer, você começa a criar vida dentro de você.
Quer saber se você vai realizar a promessa de Deus, sim ou não? Simplesmente vê se ela está viva dentro de você. Ela mexe com você. Ela te faz buscar Deus. Ela te dá uma mexida no seu dia a dia. Isso é a promessa de Deus viva dentro de você. Não, ainda há esperança. Não, eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai me ajudar lá na frente. Vou fazer isso porque aquilo vai me ajudar lá na frente. Eu acredito que Abraão fazia isso. Abraão ficava arrumando jeitinhos de manter a fé viva dentro dele. A promessa viva dentro dele. Se você for ler algumas histórias de Abraão, quando via a oportunidade de fazer sacrifícios a Deus, ele fazia. Quando havia a oportunidade de estar com profetas, ele estava. Ele estava com Melquisedeque, ouvindo a palavra do profeta. Ele trabalhava. Quando ele via anjo, opa, você não vai embora não, fica aí anjo. Quando a gente está em casa, sente a presença de Deus, peraí, não vai embora não, peraí, vamos ficar mais um pouco. Então, senta aí. Vamos explorar essa nossa intimidade com Deus. É uma mania de orar, já sair correndo da oração, do lugar secreto. Nós temos que passar um pouco de tempo no lugar secreto, no seu lugar secreto com Deus, no seu lugar onde você medita na palavra de Deus. Não tenha pressa de sair de lá, tenha pressa de sair das outras coisas, mas da presença de Deus. Queridos, isso é o que vai gerar vida eterna em você. Aqui só para conversar um pouquinho entre nós. Quanto tempo que demora uma novela? Quanto tempo mais ou menos aproximadamente um capítulo? É um capítulo ou um episódio que fala, né? Geralmente é 7 minutos. Hã? A gente aprende qualquer coisa em 7 minutos. Não, da novela. Acho que é 7. Não, Uma hora? capítulo. Um capítulo? É, um capítulo. O capítulo de uma novela dura 1 hora mais ou menos? Vamos lá, gente. Pode falar, mulherada. Pode falar em casa, na casa do pai. 40 minutos um capítulo de novela? Novela toda, né? A Globo é o dia. Da Globo. Tá, tem novela no SBT, né? Quanto dura mais ou menos um capítulo? Quanto tempo? 1 hora? Uns 40 minutos? Legal. Você assiste só uma novela no dia? Tem mais, né? 2. Então já põe 1h20, 1h30 aí. Mais alguém? Novela, mais ou menos? 1h30? Vamos lá para os meninos. Os meninos não ficam assistindo episódios de novela. Já é 1h30 de futebol, já, direto. É sério, né? Hoje é sério. É sério. Agora o pessoal já está assim, não precisa se entregar não, gente. Nós estamos só conversando aqui, ó. Por dia. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Pega essa 1h30 e investe em oração. Como seria a tua vida? Ou em leitura bíblica? Seria completamente diferente de você ler. Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que você tem que parar com tudo da sua vida. O que eu estou dizendo é aonde você tem investido o seu tempo. Porque tempo você tem. Tempo nós temos. Ah, pastora, senta aqui no sofá, põe lá no Jornal Nacional. É só para descansar, só para relaxar um pouco. Por que não relaxa então ouvindo um louvor, olhando a palavra, sentado no sofá mesmo? Começa a ler lá um pouquinho. Sabe por que a gente não relaxa lendo? Porque nós temos o hábito de relaxar com outras coisas. Mas se você criar o hábito de relaxar lendo, você vai ver que a leitura te relaxa, traz conforto. É só questão de hábito. É só questão de hábito. Os nossos hábitos têm ditado a nossa vida. E aí é por isso que a gente vê muito crente que não cumpre a promessa de Deus, porque não trabalhou na sua fé. Vamos mudar nosso hábito. Nós estamos num novo começo, amém? Fala para o teu irmão, é um novo começo para a sua vida. É um novo começo para esse ministério. E olha só que interessante, Deus está começando com você também aqui. Então vamos começar certo. Com novos hábitos. Mudanças de atitudes. Para que a nossa fé cresça. Amém? Vamos orar?
Vamos mudar os hábitos. Abraão mudou os hábitos dele. Abraão tinha o hábito de buscar Deus, arrumar meios de buscar Deus. Abraão era um homem muito rico, tinha muitas pessoas vamos dizer assim, que era um multi-empresário, tinha muitas pessoas para cuidar, tinha servos. Abraão arrumava tempo para estar com Deus. E essa é a diferença da promessa se cumprir na vida dele. Mesmo sem esperança, mesmo sem nada a favor dele. Abraão trabalhava na fé dele. E isso é um papel nosso. Não podemos deixar a incredulidade entrar. Porque o que vamos dizer diante de Deus no último dia? Bem, se coloque de pé um pouquinho.